Os brancos que nos ensinaram a escrever e a ler. E agora, esses profetas dele que ele está aqui a dizer, sim, história que eles querem deixar. Ele disse que não, ele profetizou antes do branco vir para nos colonizar. Quem escreveu, se nós éramos burros. Os nossos avós eram burros, não sabiam escrever nem ler. O branco que veio nos ensinar como escrever e como ler. Então, essa história aqui, não sei se está vendo. Mas eles defendem que os brancos chegaram aqui, primeiro eliminaram os nossos irmãos e só depois meteram a Bíblia. Bota aqui no Panguesiano. Monomoa na Velela. Primeiro eu queria agradecer o realizador e apresentador por conseguir unir 3 irmãos. Pronto. Quero eu dizer que este vídeo que acabamos de ouvir tem como fonte Rádio 20. O realizador do Rádio 20 conseguiu reunir 3 irmãos. Este irmão denominado Profeta, um outro irmão denominado Apóstolo, penso que é o Casa Maior, e tinha um outro irmão a representar os Ngunzas. O irmão estava aí a defender os profetas africanos. Esse comentário do profeta surgiu quando o irmão Ngunza fez o comentário de que antes dos europeus invadirem o reino do Congo, levantou-se no meio dos nossos ancestrais um profeta denominado Mbwila Nemanda. Mbwila Nemanda profetizou a vinda dos europeus aqui em África, a vinda dos brancos, a vinda dos Mindeles aqui no Reino do Congo. Pronto, vocês ouviram o comentário, então eu não vou repetir, eu vou logo comentar sobre isso. Os nossos ancestrais, ou os nossos antepassados, realmente eram analfabetos com relação ao código de escrita, o código base de escrita do latim, que é o alfabeto romano. O alfabeto que vem do latim, o alfabeto criado pelo Império Romano. O alfabeto é um conjunto de letras, é um conjunto de símbolos. As letras são nada mais do que símbolos que representam um código de escrita com base na fonética de uma determinada língua. Eu digo sim que eles eram analfabetos, porque eles não conheciam aquele código base de escrita. Mas isso não significa dizer que os nossos antepassados que vieram do norte de África não tinham um código base de escrita. Não era o alfabeto. Não era o alfabeto. Mas era um código base de escrita, baseado em símbolos. Se o irmão profeta nunca ouviu falar, então escuta agora. Deixa-me contribuir. Quando o primeiro Nkhulumbimbi foi destruído pelos portugueses, havia lá símbolos. Havia lá um conjunto de símbolos. Este conjunto de símbolos é comparado a letras. Os símbolos servem para interpretar uma determinada mensagem. Uma determinada mensagem numa determinada língua. Se questionares qual era o nosso código base de escrita, eu vou te dizer que o nosso código base de escrita era baseado em pictografia, símbolos, desenhos, para interpretar uma determinada ação, uma determinada pronunciação. O irmão que está aí a representar os Ngunzas falou e falou muito bem que a língua Congo, ou Kikongo, é uma língua mãe. É uma língua que dá origem a outras línguas, assim conforme é o latim. O latim é uma língua mãe que dá origem a outras línguas, como por exemplo o português, o francês. Então a língua Congo dá origem a outras línguas, bantu como o lingala, o quimbundo e outras línguas. Ok? Os nossos antepassados, quando chegaram aqui, vieram com instruções de código base de escrita baseado em símbolos. Letra
é símbolo. E o alfabeto latim é muito recente. O alfabeto latim é baseado no Ge'ez. O Ge'ez é um código base de escrita criado pelos etíopes, pelo Império de Axium, muito tempo. É muito mais antigo até que a própria hierografia, que era o código de escrita do Egito, que era baseado também em pictografias. Okay? Então, quando dizes eram analfabetos, não sabiam ler ou escrever, estás a querer dizer apenas que eles não sabiam interpretar o código base de escrita do latim, que é isto que nós chamamos de alfabeto latim. É isso que você está a querer dizer. Mas isso não significa dizer que eles não tinham um código de escrita, que eles não sabiam ler ou escrever. Eles liam, mas no seu código de escrita, baseado em simbologia. Nós estamos a transmitir para a internet, estamos a transmitir para muitas pessoas e nós temos que contribuir de forma satisfatória. Okay? Eu acho que quando nós não sabemos ou não temos conhecimento de determinada matéria, então o melhor é não falar para a internet, é não falar para os internautas. O melhor é não transmitir, porque transmitir de forma errada é matar conhecimento, é matar os mais novos, é matar os seguidores. Eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, mas incentivo que convidem pessoas que realmente acrescentam valores para nós, porque nós estamos aqui para aprender, para partilhar e também para ensinar. Kiambo tekeno mpangisiano, mono mwana velho.